A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso Missiologia Urbana com Crianças. Essa aula de número 3, vamos conversar um pouquinho sobre as qualidades do evangelista de criança. Talvez você está assistindo esse curso e o teu coração já está ardendo para fazer a evangelização com crianças, sair pelos bairros da cidade, falar do amor de Deus. Pastor, quais são as características de um evangelista de criança? Quais são as qualidades que eu preciso ter para evangelizar crianças? Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. No final deixa um comentário quanto essa aula abençoa a tua vida. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Lembrando que a senha 2, 3 e 4 só vai enviar no final da aula 4 com o nome completo para enviarmos para você o certificado. Nosso certificado é digital, gratuito, dizendo que você fez esse curso abençoador. Pastor, quais são as qualidades do evangelista de criança? Quando nós falamos de evangelização com crianças ou trabalharmos com crianças, duas coisas são importantes. Primeiro, vocação. A vocação é o chamado divino, é quando Deus nos chama para uma missão. Todo evangelista de criança, ele deve sentir no seu coração que ele foi vocacionado para isso, ou ele recebeu um chamado de Deus para trabalhar na evangelização com crianças. Quando eu falo de vocação é muito importante, porque esse chamado é quando Deus fala. Muitas vezes as pessoas dizem, mas Deus vai me falar de uma forma audível, vai me mostrar uma visão, um sonho. Muitas vezes a vocação ela é a fala de Deus, a voz de Deus dentro do teu coração. Eu falo assim que alguém que foi vocacionado para a evangelização infantil, ele não consegue ficar indiferente diante dessa necessidade. Quando eu saio pelas ruas do bairro, quando eu vou em algum lugar ministrar em alguma comunidade, quando eu vejo as crianças andando pelas ruas, vejo elas expostas a tantas coisas terríveis, o meu coração arde de um desejo de falar de Jesus para essas crianças, de levar o amor de Deus a essas crianças. Então você, meu irmão, você, minha irmã, talvez você vai dizer, pastor, como é que eu sei se eu fui vocacionado, se Deus me chamou para esse trabalho? Arde no teu coração a paixão pelo ministério infantil? Há no teu coração um grande desejo de fazer diferença na vida das crianças através da pregação do Evangelho? Se esse sentimento está dentro do teu coração, é um sinal muito claro que Deus, através do Espírito Santo, está te chamando para a evangelização infantil. Então, nós precisamos, primeira coisa, quem vai evangelizar crianças, ser vocacionado, receber de Deus o chamado e não só ouvir o chamado de Deus, mas dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa para falar do teu amor às crianças. Pastor, por que é importante pessoas vocacionadas na evangelização de crianças? Porque a vocação nos leva a não desistirmos diante das dificuldades, vai ter dificuldades, muitas delas dificuldades financeiras, outras barreiras que vão colocar diante de você, mas se você realmente é uma pessoa vocacionada, se Deus te chamou para isso, é muito importante, porque essa vocação vai te ajudar a superar essas barreiras. Segunda coisa importante, o evangelista de criança ele deve ser uma pessoa preparada. Ele deve buscar conhecimento do que é evangelizar crianças, conhecer o público que ele vai trabalhar. Nós vamos trabalhar com crianças em situação de risco. Quais são os desafios, quais são as necessidades dessas crianças. Então, o conhecimento é algo muito importante para quem vai trabalhar no evangelismo de criança. Então, quem trabalha com criança deve buscar estar preparado, buscar conhecimento, fazer cursos de aperfeiçoamento. Então, é muito importante, primeiro, ser uma pessoa vocacionada, foi chamada por Deus. Segundo, ser uma pessoa preparada, buscar conhecimento. Pensando nisso, o Instituto Barak criou um curso de evangelismo e discipulado de crianças. Se você quer se aperfeiçoar na área do evangelismo e do discipulado de crianças, nós vamos te ajudar. Como começar um trabalho de discipulado de crianças? O que eu vou ensinar no momento de discipular minhas crianças?
Quais são as técnicas que eu vou usar para ensinar a palavra de Deus, para manter a disciplina e o comportamento, para envolver as crianças nesse trabalho? Então, o nosso curso vai te ajudar com todas essas questões. Se você deseja se aperfeiçoar nesse grande ministério de discipulado e evangelização de crianças, mande agora mesmo um WhatsApp para 19 98235 2607 dizendo: quero saber sobre discipulado de crianças, e nós vamos te ajudar a fazer esse curso de aperfeiçoamento. Então, primeira coisa importante sobre características do evangelista de criança: primeiro, ser uma pessoa vocacionada. Deus o chamou para essa missão. Segundo, estar preparado, buscar conhecimento, fazer cursos e treinamento na área do evangelismo infantil. Pastor, quais são as qualidades para eu ser um evangelista de criança? Primeira qualidade, ser uma pessoa salva. É importante nós falarmos sobre isso. Tem muitas pessoas dentro do evangelho falando do amor de Deus, às vezes ocupando as tribunas, mas não tem certeza da sua salvação. Não tem convicção daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que nos garante salvação. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, antes de falar de salvação para as crianças, antes de levar a salvação para as crianças, eu preciso ter a experiência real de salvação. Preciso ter, primeiro, convicção do perdão dos meus pecados. Segundo, ter certeza que o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar todo o pecado. Terceiro, ter convicção que um dia, deixando essa vida, eu vou estar com Cristo na eternidade. Não tem como ser um evangelista de crianças sem ter certeza de salvação. Então é muito importante, primeira qualidade, se você não tem, você precisa muito ter certeza da tua salvação. Não tem como levar a salvação se eu mesmo não ter certeza da minha salvação. Então a primeira qualidade para o evangelista de crianças, ser uma pessoa salva, ter uma experiência real e concreta com Cristo sobre salvação. Segunda coisa importante, viver aquilo que ele ensina. Infelizmente, dentro do Evangelho, muitos querem ensinar a palavra de Deus, mas não querem praticá-la na sua vida. Não tem como nós sermos um evangelista de criança se não buscarmos viver os princípios da palavra de Deus. Eu trabalho com um grupo de quase 100 crianças em situação de risco. A maior parte das famílias não são cristãs, não tem contato com a igreja. Pastor, qual é a referência que essas crianças têm de vida cristã, de prática de princípios cristãos? Aquilo que eu vivo, aquilo que eu ensino e vivo. Então é muito importante, a Bíblia nos ensina a instruir a criança. A Bíblia fala em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desvie dele. Instruir no caminho é instruir através daquilo que eu vivo, é me colocar como exemplo de prática daquilo que eu ensino. Então não tem como ser um grande evangelista de crianças se não vivermos aquilo que nós ensinamos. Se você fala de oração, você tem de ser um homem de oração. Se você fala de oração, você tem de ser uma mulher de oração. Se você fala de amor pela palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, você precisa ter uma vida de prática de leitura da palavra de Deus. Se você fala que precisa estar cheio do Espírito Santo, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Então é muito importante vivermos aquilo que nós ensinamos. Primeira qualidade, ser salvo, ter uma experiência real de salvação. Segunda qualidade, viver aquilo que ensina. Terceira coisa importante, característica do evangelista de criança, amor pelas crianças. Em João capítulo 21, verso 15, Jesus faz aquela confissão de Pedro de amor. E no verso 15 ele fala: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E o Senhor diz: então cuida dos meus cordeirinhos. Então é importante nós entendermos que a base do ministério cristão, de qualquer serviço feito pelo reino, seja com criança, com adulto, com adolescente, é o amor que nós temos por aqueles que nós vamos trabalhar. O amor é essencial para aqueles que trabalham no ministério infantil.
Muitas pessoas vão te desacreditar, outras vão tentar tirar você do seu objetivo. Muitas crianças vão ter comportamentos difíceis, vão ter comportamentos indisciplinados. Pastor, como é que eu faço para vencer tudo isso? Amor genuíno pelas crianças. O que move o meu coração é o amor que eu sinto pelas crianças, é aquilo que eu sinto no meu coração pelas crianças. Então, o evangelista de criança deve ser apaixonado por crianças e pelo ministério infantil. Então, o amor a Deus e o amor às crianças vão te mover de uma forma extraordinária para alcançar as crianças para o reino de Deus. Então, salvação, importante, cheque, prática da palavra, cheque, amor genuíno pelas crianças. Outra coisa importante, ser acolhedor. Pastor, o que é acolher? Acolher na área da psicologia é realmente se importar, é ouvir, é cuidar. Então, dentro do Ministério Infantil, na área de evangelização, você precisa ser uma pessoa acolhedora. Muitas crianças que vão vir para você, elas não têm atenção dos pais. Então, muitas vezes, dentro da família, essa criança não tem atenção. Muitas dessas crianças vão vir com feridas emocionais muito grandes para que você venha sarar. Outras crianças vão chegar vítimas de abuso, tanto físico como emocional, como sexual. E você precisa ser acolhedor, você precisa ter um olhar acolhedor. A criança precisa se sentir bem no teu grupo de evangelização. Então, o evangelista de criança, ele deve ser acolhedor, ele deve olhar no olho da criança, ele deve sentir a dor da criança, ele deve se importar com o que a criança está passando e buscar ajudar essa criança e a família. Então, é muito importante que você seja acolhedor. Outra coisa importante, paciente. Você deve ser paciente. Muitas das crianças que vão chegar para a obra da evangelização vão testar a tua paciência. Algumas elas têm comportamentos indisciplinados, outras têm dificuldade de relacionamento com outras crianças, outras têm dificuldade de receber ordem ou da autoridade de alguém. Então você precisa ser muito paciente, você vai trabalhar com amor, com cuidado, com paciência, levar essa criança a conhecer o amor de Deus, levar essa criança a conhecer a graça de Deus através do ensino da palavra de Deus. Então é importante ser paciente. Outra coisa importante, perseverante. Nós precisamos entender que o trabalho do evangelismo infantil não tem resultados imediatos. Uma mudança de comportamento pode levar anos, uma mudança de atitude pode levar anos. A criança estar com o conhecimento necessário para passar pelo batismo e viver para Cristo pode levar anos. Então você precisa ser perseverante. Nós aqui na Igreja da Criança, quando começamos esse trabalho, teve dias de enfeitarmos a igreja, prepararmos a igreja e não aparecer nenhuma criança. Pastor, o que eu faço? Comecei o trabalho, as crianças não vieram. Não desanime. A semana que vem, no mesmo horário, no mesmo momento, a porta se abre, a igreja está preparada para receber as crianças. Então é muito importante ser perseverante. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 diz: lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Então, lançar o pão sobre as águas, quando o escritor escreve sobre esse versículo, ele está dizendo de um fenômeno que acontecia no Egito. As águas do rio Nilo, certa época do ano, inundavam as terras. E quando inundavam as terras, os agricultores iam com sementes e jogavam sobre as águas. Aquela semente caía, enterrava no solo. Quando as águas baixavam, nascia uma grande colheita. O trabalho de evangelização é esse: lançar sementes sobre as águas. Parece que não tem resultado, mas lá na frente você vai ver que Deus vai alcançar as crianças, Deus vai salvar as crianças. Então eu preciso ser perseverante. Outra coisa importante, buscar conhecimento, estratégias adequadas para alcançar as crianças. Quanto mais você investir em conhecimento, quanto mais você buscar estratégia para trazer as crianças, isso é importante. Dentro da Igreja da Criança, nós temos várias estratégias. Nas férias, nós usamos a escola bíblica de férias e fazemos um acampamento de férias.
Durante o ano, nós fazemos cineminha cristão, convidamos as crianças para assistir um filme e ouvir da palavra de Deus. Fazemos a tarde do sorvete, fazemos tardes de brincadeira. Nós usamos todas as estratégias disponíveis para alcançar as crianças para Cristo. Então você precisa buscar conhecimento e estratégia para evangelizar as crianças e falar do amor de Deus. Outra coisa importante, ter trabalho, ter perseverança. Outra coisa importante, estar cheio do Espírito Santo. É muito importante que você, meu irmão, você, minha irmã, cultive uma vida com Deus. A oração, a leitura da palavra, a prática da palavra deve fazer parte da vida do evangelista de criança. Muitas vezes nós estamos tão correndo com a obra de Deus, fazendo tantas coisas para Deus, que não temos mais tempo para oração, para a leitura da palavra, para ter uma vida devocional, uma vida de comunhão com Deus. Você precisa cultivar a tua vida de comunhão com Deus e estar cheio do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, Ele vai dar poder e autoridade para você ensinar a palavra com ousadia. Ele vai dar estratégia para alcançar as crianças. Ele vai dar visão e sabedoria no momento que os problemas vierem. Vai preparar pessoas para estar ao teu lado. Então você e eu precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos deixar a graça de Deus nos envolver. Gostou dessa aula? Se gostou, deixa o teu gostei, deixa o teu comentário. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Lembrando você, a aula de número 4, nós vamos falar sobre estratégia de como começar um trabalho de evangelização de crianças. Você está precisando de estratégia, de dicas? Nós vamos fazer isso. Papel e caneta na mão, senha de número 3. O evangelista de crianças é apaixonado pela sua missão. Senha de número 3. O evangelista de crianças é apaixonado pela sua missão. Senha de número 3. O evangelista de crianças é apaixonado pela sua missão. Instituto Barak, abençoando vidas pelo conhecimento. Quer aprender mais sobre discipulado infantil? Temos um curso que vai abençoar a tua vida. Envie um WhatsApp para 19 98235 2607. Quero saber como discipular crianças e nós vamos te ajudar. Instituto Barak agradece a tua presença. Fique na paz do Senhor. Amém.